Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 1º de outubro, celebramos o 26º domingo do tempo comum. Que possamos caminhar neste dia ao encontro das promessas do Pai. No evangelho desse domingo, Jesus conta uma parábola aos sacerdotes e anciãos do povo. Um homem tinha 2 filhos que ele havia mandado trabalhar em sua vinha. O primeiro disse que não iria trabalhar, mas mudou de ideia e seguiu a ordem do pai. O segundo afirmou que iria para a vinha, mas não foi. Cristo nos mostra que quem cumpriu a vontade do Pai foi o primeiro filho e que, portanto, nós não devemos ter medo de mudar nossa conduta para com Deus. Nosso Pai não nos julga pelo passado arrependido, mas apenas deseja que sigamos o belo caminho que Ele construiu para nós. Se você deseja cumprir a vontade do Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a promessa divina a um coração atribulado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a gente vai percorrer juntos os textos da liturgia de hoje, porque hoje cada um deles tem detalhes muito preciosos a respeito do nosso Salvador e a respeito de nós. Queria começar com você esse caminho pela liturgia de hoje, lembrando a oração que a gente fez no começo da missa. Essa oração é muito linda e há um segredo poderoso escondido nela. Na oração que a gente rezou no começo da missa, a igreja nos convidou a dizer assim: Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Nós afirmamos nessa oração um segredo do poder de Deus. Como Deus mostra que é todo-poderoso. Afinal, é desse jeito que a gente fala dele. Creio em Deus, Pai todo-poderoso. Todo-poderoso significa que Ele é capaz de fazer tudo o que deseja. Significa que Ele é capaz de cumprir tudo o que promete. Significa que Ele é capaz de terminar tudo o que começa. Pois como é que o Senhor mostra o poder dEle? A oração nos diz: Deus manifesta o seu poder perdoando. A gente já deve ter ouvido, imagino que você já ouviu, pessoas dizerem que se você perdoa isso, se você não leva isso em conta, você tem sangue de barata. Você já deve, eu não faço ideia de como é que é o sangue da barata,
mas deve ser uma coisa muito sem graça, né? A maioria das pessoas imagina que perdoar é sinal de fraqueza, quando a oração de hoje diz exatamente o contrário. Deus mostra que Ele é poderoso perdoando. Deus mostra que Ele é maior do que os nossos erros, perdoando. Deus mostra que Ele sabe ainda o que fazer da gente, perdoando. Deus mostra que Ele ainda é capaz de nos dar um futuro bonito, apesar do que já passou, perdoando. Se Ele já tivesse desistido de nós, Ele não seria tão poderoso, porque se Ele desistisse de nós, é como se Ele tivesse dito: não sei mais o que fazer de você. Mas Ele ainda sabe, portanto Ele mostra que tem o poder, a capacidade de superar qualquer coisa, de refazer qualquer coisa, perdoando. Se isso é verdade, no jeito como Ele cuida da gente, no jeito como Ele trata da gente, isso significa que se a gente aprende com Ele, se a gente deixar o poder dEle trabalhar dentro da gente, a gente vai experimentar coisas muito especiais na medida em que a gente perdoa. Se perdão é o sinal de que Deus é maior do que tudo aquilo que já passou, quando a gente deixa que o poder dele trabalhe na gente e a gente perdoa, significa que com a ajuda dele, a gente também se torna maior do que tudo aquilo que já passou. Se Deus mostra o poder dele, dando novas chances, começando novas histórias quando nos perdoa, se a gente deixa o poder dele trabalhar na gente, a gente vai ter o poder, a capacidade de começar novas histórias perdoando. Você não tem sangue de barata quando você perdoa, pelo contrário, se você é movido a perdoar, é sinal de que o poder de Deus está trabalhando em você e através de você. Se você sente o impulso de perdoar, não a vontade, mas um impulso aqui dentro, é sinal de que o poder de Deus está se movendo em você, e Ele deseja que você supere passado, que você comece um novo futuro, porque o perdão tem a capacidade de fazer isso. E poucas outras coisas são tão poderosas. Já imaginou algo que tem o poder de hoje me libertar da escravidão dos meus erros passados? E essas coisas de repente não podem mais me acusar, essas coisas de repente não podem mais me puxar para trás, essas coisas de repente não podem mais me separar de Deus, essas coisas de repente não podem me impedir de, a partir do pontinho onde eu estou hoje, começar a fazer um caminho diferente. Quando Deus me perdoa, esse negócio chamado perdão é muito poderoso. Ele arrebenta as cadeias do que passou. E a gente sabe que às vezes o que passou, eu sei que você vai me entender, o que passou, não passou. E às vezes o que impede a gente de ir adiante é o que a gente carrega de ontem, é o que a gente lembra de ontem, é o que nos oprime de ontem. Quando Deus nos perdoa, essas coisas todas perdem o poder delas. Quando nós aprendemos com Deus a perdoar, quando nós deixamos que Ele seja poderoso em nós e nos ajude a perdoar, de repente, rapaz, não é que eu estou conseguindo vencer um passado, mas o passado é muito grande, ele tem muita coisa escrita, mas de verdade agora passou.
quando você tiver a necessidade de perdoar, às vezes a gente precisa, né? Para não perder alguém, para não jogar fora o que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, pessoas que Deus nos deu. Quando você sentir a necessidade de perdoar, nem de longe imagine que você está sendo frágil, fraco por isso. A força de Deus está trabalhando em você. Perdoe, vale a pena. Você vai estar vencendo o que passou, você vai estar se abrindo a alguma coisa diferente, a alguma coisa nova de Deus para a sua vida. A segunda coisa que me chama a atenção é o salmo que a gente rezou hoje. Eu gosto muito desse salmo e eu queria ajudar você a gostar também, porque o salmo é uma oração na qual a gente pede assim: Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. Está um pouquinho diferente, mas é isso que está escrito. Senhor, eu quero entender que caminho o Senhor tem aberto para mim. Senhor, eu quero descobrir quais os próximos passos que eu preciso dar, que eu posso dar. Sabe, irmãos, naturalmente, todos nós temos alguns caminhos que nós aqui e aqui já traçamos. A gente acha que já sabe, ninguém me segura, é isso. Mas a vida, que tem um senso de humor muito esquisito, às vezes vai lá e embaralha os caminhos da gente. E aí como é que a gente faz? Há momentos em que a gente é pego pela vida por umas coisas que não estavam no que a gente planejou, não eram o que a gente tinha traçado, e a gente de repente se pega dizendo isso: não sei mais para onde ir, não sei mais o que fazer. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. Senhor, eu tinha um plano, mas eu preciso agora reciclar esse plano, refazer esse plano. Meu plano não foi bom o bastante, não chegou até o fim. Eu sei que o Senhor ainda tem planos, mesmo que os meus tenham dado errado. Me ensina, qual é o próximo passo que eu devo dar? Senhor, eu não quero nem saber o que eu tenho que fazer nos próximos anos. Eu só preciso descobrir o que eu preciso fazer hoje. Me mostra o caminho. Irmãos, há momentos em que a gente não sabe mais. O fato de a gente não saber não significa que Deus não tenha propósitos para nós. O fato de a gente não saber significa que a gente precisa aprender. Então, Senhor, me mostra qual é o próximo passo, sem a ansiedade de quem quer saber tudo que vem pela frente. Não é assim que funciona. A cada passo a gente vai caminhando com Ele, e Ele vai abrindo caminho para a gente. Há outros momentos em que a nossa pressa, a nossa ansiedade faz a gente atropelar tudo. Senhor, eu não quero que o Senhor venha atrás de mim consertando o que eu fiz e deu errado. Eu quero que o Senhor vá adiante de mim, mostrando qual é o caminho melhor. Irmãos, é verdade que o nosso Deus é um Deus que conserta, é um Deus que rearruma, é um Deus que junta o que quebrou, mas ainda muito mais do que isso, Ele é um Deus que abre portas, dá direção, ensina o caminho melhor. Parece, eu não sei se é assim com você, mas parece que na minha vida eu tenho mais prazer em ver Deus me consertando do que me orientando. E se eu deixasse que Ele me orientasse um pouco mais, talvez Ele tivesse que me consertar um pouco menos. É verdade que Ele conserta, mas tem uma notícia melhor do que essa. É verdade que Ele vai à nossa frente, e que Ele tem uma direção segura para a gente.
e que Ele tem um caminho melhor, o caminho certo. Minha pressa não faz o caminho certo. Eu posso estar muito apressado numa direção e estar indo na direção errada. O que adianta eu querer ir para Copacabana rápido e chegar aqui na Mário Cavalcante e descer para a esquerda? A não ser que eu vá pegar a linha amarela, às vezes funciona, né? Mas se eu for direto pela esquerda, para eu chegar em Copacabana, eu vou ter que dar a volta no globo para chegar lá. Não vai. Se eu for aumentando a velocidade, não me adianta nada. Eu estou na direção errada. Eu sei que a gente precisa de muito conserto. E o nosso Pai Celestial, que é muito paciente, perdoa e conserta. E Ele mostra que é poderoso, perdoando e consertando. Mas para nós, eu acho que tem uma notícia muito legal. A notícia de que Ele não só é um Deus que conserta, como Ele é um Deus que dirige. Se a gente permitir que Ele vá à frente, se a gente aprender com Ele, se a gente tiver menos pressa, e se a gente der para Ele a chance de nos orientar, de nos falar, de repente a gente vai perceber que a gente economizou ansiedade, indo na direção apontada pelo Senhor. Muitas vezes no dia, peça isso a Ele: Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, Senhor, indicai-me a vossa estrada, mostrai-me o caminho pelo qual eu devo seguir. E de repente você vai começar a perceber na vida sinais vermelhos dizendo: opa, não é por aí. Sinais verdes dizendo: vai por aqui, está aberto o caminho. E sinais amarelos, se você é carioca, dizendo: corre que dá, né? Mas calma, viu? O sinal amarelo não serve para isso. Outra coisa que me chamou a atenção é a segunda leitura de hoje. Eita, que coisa bonita! Trechinho da carta de São Paulo aos Filipenses. Você sabe, quando você lê a sua Bíblia, que nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um deles, olhando as coisas com o seu prisma, o seu modo de olhar particular, mostra para a gente algumas das riquezas de Jesus. Ainda bem que a gente tem 4 evangelhos e não um só, porque cada um deles mostra por um ângulo a beleza de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele não escreveu nenhum evangelho. Ele não contou para a gente como foi a vida de Jesus sobre a terra. Paulo fala para a gente de Cristo nosso Senhor ressuscitado, e de como Ele tem trabalhado a nosso favor, pelo seu sangue derramado, pela sua vida reconquistada. Paulo faz a gente olhar para o alto e ver Jesus glorioso. Os evangelhos nos fazem olhar para cá e ver Jesus no seu caminho terreno. Mas existe um trechinho das cartas de São Paulo, no qual parece que ele mostra para a gente o retrato do caminho de Jesus sobre essa terra. E é justamente esse trechinho da carta de São Paulo aos Filipenses. Eu gosto de imaginar esse trechinho como o Evangelho de Paulo. E mais ainda, você sabe que aqui na igreja, se você olhar para as paredes, em torno da igreja, a gente tem uma via sacra, né? Esses quadrinhos brancos na parede, cada um deles representa uma etapa do caminho de Jesus até o Calvário. A gente chama de via sacra, ou seja, via dolorosa, caminho da cruz. Pois eu acho que esse trechinho da carta aos Filipenses é a via sacra do apóstolo Paulo. Ele pinta para a gente o caminho de Jesus até a cruz. Embora fosse de condição divina, Cristo Jesus não se apegou aos seus direitos de filho de Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, abrindo mão da sua glória manifesta,
e desceu, e se humilhou, e se fez como um escravo, semelhante a nós, e desceu ainda mais fundo, e morreu a morte da gente, e morreu uma morte vergonhosa, pendurado no madeiro da cruz. E quando ele chegou lá no fundo, esse lugar que muitos de nós conhecem bem, o fundo do poço, o Pai o exaltou, e o levantou acima de tudo o que há, e fez dele o Senhor de todas as coisas, de tal modo que para a glória do Pai, Cristo Jesus tem nas mãos o céu e a terra. Irmãos, esse foi o caminho de Jesus. São Paulo, na frase imediatamente anterior a esse caminho que ele descreve para nós, ele diz para nós assim: tenham, portanto, o mesmo sentimento de Cristo. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo não disse tenham os mesmos sentimentos de Cristo. Paulo disse tenham o mesmo sentimento, no singular. Sentimentos são coisas que mudam ao longo do dia. Há momentos em que eu estou feliz, há momentos em que eu estou triste, há momentos em que eu tenho indignação, há momentos em que eu me sinto à vontade. Sentimento, no singular, significa uma disposição constante do coração. Então São Paulo está dizendo para a gente: tenham no coração de vocês uma decisão constante, que à medida que a vida vai virando e tendo os seus reveses, que essa disposição constante no coração de vocês não mude, e que seja o mesmo sentimento, a mesma disposição que havia em Jesus, e que apesar dele ter descido tão fundo, não mudou. Irmãos, tem coisas dentro da gente que não podem mudar, e mesmo que a gente desça para o fundo do poço, lá a gente tem que levar essas coisas com a gente, porque são elas que fazem a gente acreditar que tem sentido, que vale a pena. Esse sentimento da alma, que tem que ser constante, que não pode mudar, que a gente leva com a gente, para onde quer que a gente vá, ainda que seja para o fundo do poço, o nosso sentimento de alma tem que ser semelhante ao de Jesus. Tem que fazer a gente acreditar, está valendo a pena. E São Paulo mostra para a gente qual foi o sentimento de Jesus. Ele desceu tanto, ele desceu fundo para nos encontrar e para nos levantar. Ele foi humilde, e apesar de ser tão santo, tão rico, filho de Deus, ele desceu no fundo do poço para ficar do meu lado e do seu lado, para nos levantar. Jesus nos considerou mais importantes do que a si mesmo. Jesus se esqueceu dele, lembrando da gente. Esse foi o sentimento constante do coração de Jesus. Ele entendeu que até a dor, até a cruz valiam a pena, porque ele carregou dentro dele, até a cruz, a certeza de que fazia tudo por nós, esquecido de si mesmo, lembrado de nós. Irmãos queridos, de vez em quando a gente precisa olhar para dentro e tentar fortalecer na gente esse sentimento, esquecendo um pouco da gente e lembrando que a gente tem um chamado de se dar, de dar a vida, por aquilo que a gente acredita, pelo Deus que a gente serve, pelas pessoas que Ele nos deu. A gente precisa acreditar que mesmo quando a gente desce no fundo do poço, se a gente está fazendo isso para tentar levantar alguém, está valendo a pena.
E mesmo que machuque a gente, se cura alguém, está valendo a pena. Talvez a maioria das vezes em que a gente faça isso, sejam coisas pequenas, mas a gente tem que lembrar que vale a pena em todos os momentos, também nas coisas pequenas, mantendo dentro da gente o sentimento de Cristo. Ainda que eu me gaste, ainda que eu me dê, vale a pena se eu me gasto, se eu me dou, se eu me canso, pelo meu Deus, pelo meu Pai e por aqueles que Ele me confiou. Eu não preciso me lembrar o tempo inteiro de mim, Ele se lembra de mim. Eu não preciso o tempo inteiro cuidar dos meus interesses, Ele cuida dos meus interesses. Eu posso até me esquecer um pouco de mim, eu posso até diante dos olhos dos homens dar a impressão de que estou perdendo, mas se eu estou servindo a Ele, e se eu estou me gastando para levantar os que Ele me deu, vale a pena. Esse sentimento é o sentimento de Cristo. Esse é o sentimento que não importa onde a gente vá, se a gente carrega Ele com a gente, faz tudo valer a pena. De vez em quando mandam coisas na internet para a gente bonitas, né? Essa semana estava vendo algumas coisas sobre autismo, e alguns pais que têm filhos pequenos autistas, crianças que ainda não sabem, né, se organizar muito bem, eles colocam na internet um pouco do que eles descobrem para cuidar dos filhos, né? Essa semana eu vi um pai colocando um videozinho, o filho caído no chão, o filho não queria levantar e tudo, e o pai falou: bom, eu sei que se eu brincar com ele, ele distende um pouquinho. Então o pai começou a passar como se fosse uma pontezinha em cima do filho. Aí o filho já relaxou um pouquinho. Aí depois o pai disse: eu sei que quando ele está no chão, é porque ele se sente seguro. Então se o chão é importante para ele, eu vou para o chão. Aí o pai deitou do lado da criança, aí aos poucos pegou na mãozinha da criança, ficou esfregando assim no chão. No chão da cozinha, o pai estava bem vestido, devia estar ou indo trabalhar ou voltando do trabalho, deitado no chão, brincando com o filho, até o filho acalmar, levantar. Esse pai é Jesus. Esse é o sentimento de Cristo. Se precisar ir para o chão, eu vou para o chão, porque eu sei que eu no chão, em algum momento meu filho vai ficar e vai levantar. E é isso que eu quero, que ele aprenda a se sentir seguro de pé, e não só no chão. Esse é o sentimento de Cristo. É isso que Paulo diz para a gente: tenha esse sentimento dentro de você, vale a pena. Paulo diz, não se considere tão importante. Irmãos, a gente faz e deixa de fazer tanta bobagem por achar que é importante. Essa semana, muito em off aqui, estava conversando com um colega, falando de uma outra pessoa, mas falando bem, porque o resultado era o seguinte: essa pessoa estava muito mais tranquila, falando de um jeito muito mais legal com as pessoas, porque antes, essa pessoa era muito dura e crítica, e brigava com tudo, e nada podia. E é engraçado porque essa pessoa, esse antes essa pessoa era assim, agora ela não é mais. Esse antes, foi o antes dela ter sido promovida e chegado a um alto cargo. Depois que ela saiu desse alto cargo, ela agora está mais à vontade, elogia as pessoas, fala com mais, né, faz até as pessoas rirem. Engraçado, a impressão que eu tenho é, essa pessoa se achava importante, ela achava que tinha que chegar num cargo tal, e ela colocou na cabeça que ela só chegaria lá se ela fosse hipercrítica, se ela fizesse as pessoas terem medo dela, se ela mostrasse uma eficiência a toda prova. Bom, tá bom, ela chegou. Mas o problema é que enquanto ela fez esse caminho e até ela chegar lá, enquanto ela estava lá, essa pessoa era intragável, porque ela se achava importante. Cá entre nós, vocês nunca vão saber quem é, então ninguém nem queria estar perto. O pessoal fugia.
Lá vem fulano, opa, está na minha hora, conhece alguma coisa assim? Pois é, agora essa pessoa não está mais nesse alto cargo, e sabe que o pessoal está tendo até coragem de chegar perto dela? Eu acho que ela descobriu a idade, a doença, o fato de não estar mais lá em cima, ela descobriu que a gente não é tão importante assim. Meu irmão querido, não se leve tão a sério. Às vezes ajuda. Jesus passou por essa terra considerando os outros mais importantes do que ele. Jesus disse aos discípulos: eu vim para ser aquele que serve. E foi o Filho de Deus que disse isso. Tende o mesmo sentimento de Cristo. Esse é o chamado do apóstolo Paulo para a gente hoje. Última coisa para terminar, senão você não aguenta, é o evangelho de hoje. Uma parábola curtinha de Jesus. Olha a parábola que as crianças mais entendem ao longo do ano todo. Por que será? Ontem na missa das crianças, em 2 minutos estava tudo explicado. Elas entenderam tudo, porque a parábola diz assim: o Senhor falou aos doutores da lei, aos sumos sacerdotes. Um pai tinha 2 filhos, e era o dono de uma vinha. Um dia ele falou a um dos filhos: filho, vai trabalhar na nossa vinha. E o filho disse: não vou. Mas, pensando melhor, se arrependeu e foi. O pai disse também ao outro filho: filho, vai trabalhar na nossa vinha. E o filho disse: estou indo. E o pai está esperando até hoje, né? As crianças entendem. Pois é. Bom, na história de Jesus o negócio continua. Jesus pergunta: quem fez a vontade do Pai? Aquele que disse que estava pronto para ir, mas nunca foi? Ou aquele que se arrependeu e obedeceu? E é claro que os doutores disseram: aquele que obedeceu. Então Jesus deu um puxão de orelha neles, a gente ouviu. Irmãos, na nossa vida a gente de vez em quando tem que se perguntar que filho a gente está sendo, né? Bom, para os pais aqui da terra, acho que a maioria de nós aqui já não tem mais jeito para mudar isso, né? Ficou muita cama por fazer, muito quarto por arrumar, muita louça por lavar, né? Por causa do nosso tô indo, né? Que não acontecia, né? Mas e com o Pai do céu? Sabe, acho que alguns irmãos conhecem uma grande mulher de Deus, a Beata Helena Guerra, uma religiosa italiana, finalzinho do século XIX, início do século XX. Ela escreveu umas coisas bonitas. Ela tem uma frase que eu fico muito impressionado. Ela escreveu uma vez numa carta para uma freira assim: esse maldito farei, que faz as pessoas pensarem que estão no caminho certo, quando na verdade elas não estão nem sequer se movendo. Quando a gente diz estou indo, quando a gente diz vou fazer, quando a gente diz vou mudar, isso dá para a gente a impressão de que a gente está no caminho certo. Mas na verdade é um maldito farei, porque muitas vezes ele não se torna real. Te dá a impressão de que você está num caminho bom, você se acomoda naquilo, mas na verdade não se muda. É aquela sensação que você tem todo domingo: amanhã eu volto para a academia. Aí você passa um domingo legal: vou voltar para a academia amanhã. Você já se sente até mais saudável. Aí você pensa assim na hora do almoço: quer saber como eu vou voltar para a academia amanhã? Vou meter o pé na jaca hoje. Hoje vai ser o dia do lixo, né? Vou voltar para a academia amanhã. Toca o despertador, segunda de manhã, pipi, pipi. Você olha: não, eu estou precisando descansar. Eu não consigo, não dá. Não, semana que vem. É o maldito farei. Fuja desse negócio, hein? Porque com relação à academia, bom, talvez não te crie maiores problemas do que ter uma gordurinha a mais. Agora, com relação à vida, você pode passar a vida estacionado, tendo a impressão de que está andando. Farei. Vou sim, pai. Sim, esse sim vai chegar quando? Ele vai se concretizar quando?
Por outro lado, o filho que disse não vou e foi o filho que viveu a graça do arrependimento. Irmãos, arrependimento de verdade não mata, viu? Arrependimento dá vida. Arrependimento dá a chance da gente recomeçar. Talvez a gente já tenha dito muitos nãos para Deus, mas hoje a gente pode se arrepender. Hoje a gente pode dizer um sim. Hoje a gente pode pedir a ajuda dEle e dizer: Senhor, eu já te disse tantos nãos, hoje eu quero te dar o meu sim. E eu não quero que seja um sim romântico, só de boca, eu quero que seja real. Hoje, mesmo que eu não dê todos os passos, eu vou dar pelo menos um passo, mas vai ser um passo firme, sincero, na tua direção. Arrependimento. Irmãos, que graça maravilhosa é essa, porque a graça do arrependimento, talvez em algum momento da nossa vida seja a graça que vai nos salvar, viu? Eu posso perder todas as outras graças que recebi, mas se eu aproveitar a graça do arrependimento, eu ainda tenho a chance de começar de novo. E pode ser que em algum momento isso salve a minha vida. Você pode ter dito todos os nãos possíveis para Deus. Se você hoje se arrepender e disser o seu sim, isso pode ser a mudança que você tanto precisava. Quanta riqueza o Senhor tem para nós, é uma herança inesgotável. E a gente não pode viver como indigente nessa vida, quando a gente tem tanto. Nosso Deus é um Deus que nos conserta, quando a gente se arrepende. Nosso Deus é um Deus que nos dirige e mostra o caminho melhor, se a gente pede a Ele: Senhor, ensina-me as tuas veredas. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, perdoando, e que ensina a gente, que a gente também é capaz de vencer o passado, e começar uma vida nova, se a gente perdoar com Ele. Nosso Deus é um Deus que não deitou no chão como o pai daquela criança, mas que abraçou a cruz, para estar do nosso lado, esquecido dele, lembrado da gente, para nos ensinar a ter o seu mesmo sentimento, acreditando que quando a gente passa pela cruz, vale a pena, se a gente está se gastando por Deus e por aqueles que Ele nos confiou. Que o Espírito Santo hoje grave no coração da gente essas lições da liturgia da nossa igreja, e que a gente possa vivê-las nessa semana. Que essa semana você possa transformar o que está aqui no papel em vida na sua pele, no seu coração, na sua carne. Que esse evangelho de Jesus, que salva, que liberta, que cura, que ele possa ser escrito em você, e que você colha frutos de salvação, frutos de poder de Deus, deixando esse perdão fluir na sua vida.